Irmãos, continuando a nossa série sobre Davi, eu quero convidar você a refletir comigo no texto de 1 Samuel, capítulo 21, do verso 1 ao verso 9. Eu queria que você acompanhasse essa leitura aí, que você reflita no seu coração e que o Senhor fale ao seu coração. Diz assim a palavra do Senhor: Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. Aimeleque tremia quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora então, o que você pode oferecer? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiverem relações com mulheres recentemente, podem comê-lo. 5. Davi respondeu: certamente que não, conforme o nosso costume sempre que saio em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo os seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse: não há outra melhor. Dê-me essa espada. Senhor, mais uma vez diante da Tua bendita e santa palavra, colocamos mais uma vez a nossa vida diante do Senhor. Senhor, abre os nossos ouvidos para entendermos a Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor esteja à vontade aqui entre nós. Fala ao nosso coração, ministra, meu Deus, ao coração do Teu povo, assim como o Senhor ministrou ao meu. Queremos ouvir a Tua doce e santa voz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria refletir com vocês a respeito desse tema. O Deus que chama é o Deus que provê. É o Deus que providencia. Nós vimos durante essa série sobre o reinado de Saul e sobre o ministério do profeta Samuel. Vimos a respeito, por exemplo, da ida do profeta Samuel até Belém para ungir um dos filhos de Jessé para ser o rei de Israel. Vimos a rejeição de Deus por Saul, que desobedeceu a Deus e mesmo assim se manteve soberbo diante do Senhor. Também tiramos lições da batalha, a grande batalha entre Davi contra Golias. Depois disso, dessa batalha, a fama de Davi começa a crescer e ele passa um período de fuga, fugindo de Saul. E hoje nós vamos estudar a respeito de uma dessas fugas, a fuga de Davi para Nob, para a cidade de Nob. Davi foi ungido pelo profeta Samuel. Davi, quando foi ungido, ele tinha entre 15 e 17 anos. Mas Davi se torna rei de Israel aos 30 anos de idade. Por isso Davi foge de Saul por aproximadamente entre 7 e 10 anos. Imagine, entre 7 e 10 anos, fugindo do rei de Israel. Davi foi ungido pelo profeta Samuel, mas nós sabemos que ele não assumiu o trono imediatamente. Ele teve que esperar aproximadamente 15 anos. E esses anos não foram anos fáceis. Depois que Davi derrotou Golias, Saul viu que o Espírito do Senhor era com Davi. A inveja foi tomando conta do coração de Saul.
a Bíblia diz que Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que Saul viu claramente que sua filha Mical o amava. E por isso Saul temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. Depois de Davi matar Golias, a sua fama se alarga. Davi se torna melhor amigo de Jonatas, filho de Saul. Davi casa-se com Mical, filha de Saul, e começa a servir Saul guerreando pelo exército de Israel. Davi se torna famoso, admirado, ao ponto das mulheres saírem de todas as cidades de Israel ao encontro de Saul, ao encontro do rei Saul, com cânticos e com danças, com tamborins, com músicas alegres, instrumentos de 3 cordas, e a Bíblia diz que as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. A Bíblia diz que a partir dessa música, a gente vê como música pode trazer bem, como pode trazer mal. A partir dessa música, desse refrão, Saul olhava para Davi com inveja em seu coração. A Bíblia também diz que Davi tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Davi teve que servir a Saul, teve que liderar tropas, mas Saul esperava mesmo era que Davi morresse. Saul chega até lançar um desafio para Davi. Davi, se você quiser casar com minha filha Mical, me traga 100 prepúcios filisteus. E Davi vai lá e cumpre o desafio e casa-se com a filha do rei. Davi teve que aprender algo que a cada geração está ficando mais difícil aprendermos: esperar. Como é difícil esperar. A minha geração sabe muito bem o que significa esperar. Nós fomos treinados para esperar. Infelizmente, muitos perderam essa virtude. Minha geração esperava horas para ver um bom filme na TV, ouvir uma música no rádio, preparávamos o gravador com a fita cassete, esperávamos horas, e quando a música era anunciada, a gente apertava o play junto com a tecla de gravar, e ainda ficávamos pedindo a Deus: meu Deus, não deixa passar comercial no meio da música. Precisam respeitar a nossa geração, pois não tínhamos Google, celular, internet. Se quiséssemos jogar videogame, tínhamos que passar um tempão só para ligar o videogame, colocar o cartucho, ficar soprando por causa da poeira que não estava pegando, às vezes colocando bombril na antena para ver se funcionava direito. Nós nos comunicávamos por carta, é isso mesmo, por carta. Esperávamos meses para receber a carta de volta. Pense num momento legal, quando alguém escrevia para a gente reunia a família. No meu caso, no interior não tinha energia. Lembro muitas vezes, lemos cartas à luz do candeeiro, mais na frente, à luz do lampião. Como não existia telefone celular ainda, quando precisávamos ligar para alguém, tínhamos que ir em posto telefônico, que era muito caro, pagávamos uma fortuna. A pessoa ligava e transferia para a sala que a gente estava lá. Às vezes caía, a gente tinha que gritar: ei, minha ligação caiu. Respeita a nossa geração. Hoje nós temos a bênção da tecnologia. É uma bênção de Deus, mas você percebe que tudo nos preparava para a vida. Nós sonhávamos, nós tínhamos brinquedos com pedras, com lata de óleo, empinávamos pipa, a gente rodava peão, brincava de ciranda, nem sabíamos o que era a palavra entediado. Quando não tinha nada para fazer, a gente olhava para as nuvens e fazia desenho nas nuvens, imaginando desenhos. Algumas coisas ainda hoje existe tempo, requer esforço e requer espera. E um dos nossos maiores desafios hoje como cristãos
é sabermos e aprendermos a esperar em Deus. Imagine nos tempos bíblicos, Abraão teve que esperar 25 anos. Sabe o que é? 25 anos para ter o filho da promessa que Deus havia prometido. José teve sonhos e esperou cerca de 13 anos para que o seu sonho se tornasse realidade. Moisés esperou 40 anos no deserto de Midian para liderar Israel. Ana esperou anos pela maternidade, enquanto era zombada por sua rival Penina. Irmãos, eu me identifico muito com a vida de Davi, não pela riqueza, nem pela beleza, nem pelas habilidades. Mas olhando para a vida de Davi, eu noto que na vida de Davi nada era fácil. E eu me identifico muito com isso. Às vezes, quando as coisas estão funcionando, tudo normal, a gente para de estar fácil demais. Alguma coisa está errada. Davi teve que aprender a esperar. E nesse momento de espera, Davi passa por muitos desafios e por apuros. Davi teve que lutar, Davi teve que ser caluniado. Nada era fácil na vida de Davi. Nós vimos na vida de Davi que mesmo Deus tendo escolhido como rei, Deus não o isentou de problemas, eram lutas e lutas em cima de lutas. O rei Saul buscava o tempo inteiro a morte de Davi, que teve que ficar fugindo. Imagine uma pessoa ter que ficar fugindo do rei de Israel. Davi matou Golias, matar Saul não seria nada difícil. A questão é que Golias era um filisteu incircunciso, não tinha aliança com Deus, mas Saul foi ungido pelo profeta Samuel e ele era o rei de Israel. Davi nunca mataria o ungido do Senhor, nunca mataria o rei de Israel, e ele prefere viver fugindo. Nesse período vemos a mão de Deus guiando Davi. Vemos Deus o preparando para ser um grande guerreiro e um grande rei. Davi teve várias fugas, fugiu para Ramá, fica um tempo ali com o profeta Samuel, fugiu até para Gate, a cidade dos filisteus. Dá para imaginar? Ele tinha aproximadamente um ano e meio, ele tinha matado o gigante Golias, ele fugindo de Saul, ele foge para a cidade dos filisteus, porque ele sabia que Saul não procuraria lá. Prefere ficar fugindo. Fugiu para a caverna de Adulão, junto com uma turma bem boa, seus irmãos e a casa do seu pai. E a Bíblia diz que ali estavam cerca de 400 homens, com dificuldades, endividados e descontentes. 400 pessoas complicadas dentro de uma caverna. A Bíblia diz que Davi se torna líder desses 400 homens. Em uma dessas fugas de Saul, Davi vai à cidade de Nob falar com o sacerdote Aimeleque. E é o texto que eu quero refletir com você nessa manhã. Nob era uma cidade dos levitas e sacerdotes, ficava perto de Jerusalém. Em Nob havia um santuário onde se realizava o culto ao Senhor. Davi, diz a Bíblia, estava com fome, por isso Davi vai até na cidade de Nob para obter algum alimento. Irmãos, o Deus que chama é o Deus que provê. Davi havia sido ungido rei de Israel e com certeza havia a promessa de Deus de fazê-lo rei, e essa promessa iria se cumprir. Nós sabemos que nós servimos a um Deus soberano, um Deus que supre as nossas necessidades, que conhece as nossas necessidades melhor que nós mesmos, sabe exatamente o que nós precisamos. Eu quero refletir com vocês a respeito da provisão de Deus nesse episódio da vida de Davi, em que ele está com fome, fugindo de Saul e que vai atrás de alimento. Em primeiro lugar, Deus provê pão na fome. Diz o texto que Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob,
Aimeleque tremia quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora então, o que você pode oferecer? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, não podem comer. Davi respondeu: certamente que não, conforme o nosso costume, sempre que sai em campanha, não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. E então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro, além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Estudamos o livro de Ruth. Vimos que Belém significa a casa do pão. Faltou pão na padaria. Elimeleque sai com Noemi e seus filhos para Moabe. Não esperaram a provisão do Senhor. Eles saem da terra prometida e vão para uma terra pagã. Elimeleque e sua família, nós sabemos que se mudam para a terra de Moabe. A Bíblia diz que foram viver ali alguns tempos, mas terminam passando 10 anos. Elimeleque morreu, seus 2 filhos casaram-se com mulheres estrangeiras, seus 2 filhos também morreram, restaram Noemi, Ruth e Orfa. Orfa volta para o seu povo, mas a Bíblia diz que Ruth se apega a Noemi. Noemi e Ruth voltam para Belém, exatamente porque eles ouviram de Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo. Voltou pão, voltou a ter a provisão do Senhor lá em Belém. Irmãos, Deus sempre vem em auxílio aos seus filhos, sempre, mas nem sempre é no nosso tempo, nem sempre é da maneira como nós esperamos. O sacerdote Aimeleque temia muito pela cidade de Nob. Agora Nob era a cidade dos sacerdotes. E ele conhecia a história de Israel. Antes a cidade dos sacerdotes era Siló. Os filisteus devastaram a cidade, levaram a arca da aliança. E os sacerdotes naqueles dias eram Eli e seus filhos Ofni e Finéias. E o sacerdote Aimeleque temia muito que algo assim, que uma tragédia assim acontecesse naquela cidade. Inclusive, Aimeleque, ele é neto de Finéias e bisneto de Eli, fazia parte da família dos sacerdotes. Aimeleque sabia muito bem que o erro dos sacerdotes poderiam trazer juízo, não somente sobre a sua casa, mas sobre o povo de Israel. Se você estudou a história de Samuel, de Eli e seus filhos, você sabe que havia uma profecia contra a casa de Eli. Aimeleque com certeza sabia dessa profecia. Eli honrou mais os seus filhos do que a Deus. Ele amava mais os seus filhos que a Deus, não repreendia os seus filhos. Por isso Deus disse que nunca mais existiria velhos na casa de Eli. Aimeleque sabia dessa profecia, não iria chegar a velhice. Davi vai até Aimeleque e pede 5 pães ou qualquer outra coisa. Mas havia apenas os pães da proposição, o pão consagrado, e o sacerdote os deu a Davi. Mas o que eram esses pães consagrados? Os pães da proposição eram também conhecidos como pães da presença ou pães da oferta. Eram pães sagrados usados no culto do tabernáculo e mais tarde usado também no templo em Jerusalém. Eram 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel. Eles ficavam diante da arca da aliança sobre uma mesa de ouro no lugar santo do tabernáculo. Todos os finais de semana, esses pães eram trocados toda semana. Apenas os sacerdotes tinham permissão
de comer esses pães, mas no lugar santo. O sacerdote Aimeleque deu esses pães a Davi porque ele percebeu que o que estava em jogo ali era a preservação da vida. E é isso uma coisa que muitos fariseus não entenderam e muita gente hoje ainda não entende. Que o objetivo da lei é o bem do homem, é a preservação da vida. Jesus vai citar esse episódio de Davi comendo os pães da proposição, destacando que a misericórdia é mais importante que o ritual, do que os sacrifícios, do que esse ritual legalista. A misericórdia vale muito mais do que os sacrifícios. E uma questão que não podemos deixar de refletir aqui é sobre a mentira de Davi. Davi provavelmente mentiu para proteger os sacerdotes. Quanto mais eles soubessem, seria mais perigoso para eles. Mas Davi não estava fugindo do rei. Davi não estava à missão do rei. Davi estava fugindo do rei Saul. A.W. Pink foi um pastor nos Estados Unidos e na Austrália. Ele tem razão quando ele escreveu: embora mentiras bem planejadas possam promover segurança no momento, elas asseguram desgraça futura. Embora mentiras bem planejadas possam parecer promover segurança no momento, elas asseguram desgraça futura. E foi justamente isso que aconteceu. Davi queria evitar confusão, mas a sua ação trouxe consequências duras, e depois Davi, em seus salmos, vai reconhecer isso. No momento que Davi vai ao sacerdote Aimeleque, Doeg, um dos servos de Saul, estava ali cumprindo seus deveres diante do Senhor. Doeg viu que Aimeleque ajuda Davi, dá o pão a Davi, dá os pães da proposição a Davi, e ainda dá a espada de Golias a Davi. Mesmo assim, Aimeleque diz que não sabia de nada. Quando Saul fica sabendo, ele fica extremamente furioso com Aimeleque e com todos os sacerdotes e os acusam de traição. Aimeleque diz que não sabia que Davi estava fugindo de Saul. E Aimeleque ainda diz: Davi sempre foi fiel a você. Davi sempre buscou o bem de Israel. E mesmo assim Saul ordena que os soldados matassem os sacerdotes do Senhor. E é interessante porque a Bíblia diz que os soldados se recusaram. Imagine os soldados desobedecerem a ordem do rei. Os sacerdotes obedecem tudo, mas matar os sacerdotes já é demais. E Saul ordena ao próprio Doeg, que não era israelita, era edomita, que naquele momento Doeg matasse 85 sacerdotes. 85 homens de Deus morreram. E a cidade inteira foi devastada. A Bíblia diz que homens, mulheres, crianças, bebês e até os animais. Começou tudo com uma mentira. Depois veio a morte de 85 sacerdotes e a cidade inteira foi devastada. Muitos mentem hoje usando argumentos bíblicos, como por exemplo Abraão, que era meio irmão de Sara e diz que era irmão. Muitos afirmam: é só uma mentirinha, Deus entende, é uma mentira para o bem. Irmãos, não existe nada melhor do que a verdade, e a Bíblia sempre nos orienta a falarmos a verdade. E eu quero alertar você a termos cuidado. A mentira tem suas consequências, e às vezes consequências severas, como foi no caso aqui nesse episódio, na vida de Davi. Davi não estava na missão dada pelo rei, como ele afirma, estava fugindo de Saul. Mas mesmo em meio à mentira, o Senhor Deus se mostra misericordioso e provê a necessidade de Davi lhe dando pão. Em primeiro lugar, Deus provê pão. Em segundo lugar, Deus provê proteção. Diz o verso 7, aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg.
chefe dos pastores de Saul. Eu quero que você entenda algo aqui. Eu creio em livramentos. Eu creio que Deus livra, e eu sou um exemplo vivo de livramentos dados por Deus. Para mim é impossível não ver a mão de Deus sobre a minha vida e sobre os livramentos que Ele me deu. 2 acidentes de carro, fui atropelado 2 vezes. Uma delas, a parte do carro que bateu em mim ficou no chão. Nem tive sequer um arranhão. Já joguei álcool na fogueira, segurando a garrafa de álcool nas mãos. Aconteceu aquele me pega, esqueci o gás aberto dentro da garagem de casa. Depois de muito tempo, fui lá e ainda acendi a luz. No Brasil, participei de vários assaltos, mais de 50. Trabalhava numa farmácia. Foi assaltado. Fui assaltado. Quase que eu me entregava. Faz muita diferença aí, viu? Fiquei entre vários assaltos, inclusive entre polícias e ladrões em tiroteios. Já tive arma apontada para a minha cabeça. Já brinquei com bisturi que a gente achou no lixo. Cortei o pulso de um amigo. Graças a Deus ele não morreu e hoje é crente. Poderia passar o dia inteiro relatando os livramentos que Deus me deu. Não tenho dúvida que foi Deus que me livrou. A questão aqui é que se eu tivesse morrido, se tivesse acontecido alguma coisa comigo, se Deus não tivesse me livrado, Deus não deixaria de ser fiel. Deus não deixaria de ser bom e de ser misericordioso. Deus proveu proteção para Davi, porque ele tinha um propósito na vida de Davi. Davi foi escolhido e ungido rei. E Deus, ele vai cumprir os seus propósitos. Eu falo isso, falo a respeito de proteção, porque muita gente acha que tragédias, acidentes, só acontecem com quem não crê. Muitos usam o Salmo 91 como um amuleto gospel, quando não deixam o Salmo 91 com a Bíblia aberta lá, esperando proteção. Muitos sabem até decorados e gostam especialmente do verso que diz: 1000 cairão à sua esquerda e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Deixa eu falar uma coisa para você: isso não foi escrito para mim, para você não. Não foi escrito para nós, foi escrito para o povo de Israel e num determinado contexto, porque se fosse escrito para nós, nenhum crente morreria. Ah, Senhor, eu sou crente, então não vai morrer não. Não é assim. Se você acredita de mim, me explique a respeito da vida de Estevão, diácono, primeiro mártir da igreja. Morreu por alvo de calúnia. O que falar de Paulo e os discípulos que foram mortos por causa do Evangelho? Quantos irmãos nossos em Cristo já morreram? Em meu ministério já realizei muitos velórios de servos de Deus, de homens que dedicaram a sua vida e que amavam ao Senhor de todo o coração. O nosso conforto é que nós estamos nas mãos do nosso Deus. É que nós não estamos nas mãos dos governantes. Nós não estamos nas nossas próprias mãos. Nós estamos nas belas mãos do Senhor. E nós não vamos partir dessa vida nem um minuto a mais e nem um minuto a menos. Nós vamos morrer no momento certo. O próprio Davi, ele diz isso para o Senhor. No Salmo 139, ele diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Deus provê proteção para nós, no sentido que nós vamos chegar ao nosso destino final. Se nós somos de Cristo, se estamos em Cristo, o nosso destino é a vida eterna. E nada, nem ninguém pode frustrar o plano de Deus no meio desse percurso. Nada. Essa é a nossa segurança. Essa é a nossa confiança. Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E todo aquele que vier a mim,
de maneira alguma lançarei fora. Irmãos, no inferno não tem ninguém lá no inferno que Jesus morreu e pagou o preço por ele, porque todos aqueles que o Pai levou até Cristo, nenhum vai se perder. Essa é a nossa segurança. Nós não temos o que temer, não é pelo que eu faço, não é pelo meu trabalho, não é pelas minhas habilidades, é pelo que Cristo fez. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é Ele que é a garantia. O nosso destino é Cristo. Significa que aqueles que são de Deus, eles são arrastados pelo próprio Deus até o Senhor. E Deus vai nos proteger, Deus vai tratar conosco, Deus vai dar o que realmente nós precisamos até chegar ao nosso destino. Se Deus tem um propósito específico em nossa vida, assim como teve na vida de Davi, não tenha dúvida disso, esse propósito será cumprido. A presença de Doeg, servo de Saul, ali representava perigo para Davi e para seus soldados, mas mesmo assim, Deus permite que Davi siga o seu caminho, protege-o por muitas vezes, até o dia em que Deus havia determinado para que ele morresse. Em primeiro lugar, Deus provê pão. Em segundo lugar, Deus provê proteção. E em terceiro e último lugar, eu fui tentado a colocar um terceiro ponto: Deus provê armas para a batalha, que não deixaria de ser uma verdade, mas aqui Davi não está confiando no Senhor, está confiando na sua capacidade. E Deus provê a oportunidade de refletirmos sobre as nossas atitudes. Nós temos oportunidade de refletir como está a nossa vida diante de Deus. Diz o texto: Davi perguntou a Elimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada no pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a, não há nenhuma outra espada. Davi disse: também não há outra melhor, me dá essa espada. Além de Davi precisar de alimento, Davi estava sem armas. O sacerdote Aimeleque diz que tinha apenas a espada de Golias enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Eu fico imaginando Davi segurando aquela espada novamente. Ele tinha matado o gigante Golias, ele jogou com a funda, cravou a pedra na testa de Golias. Isso não matou, mas ele vai, pega a espada de Golias, corta a cabeça dele. E eu fico pensando o que veio na mente de Davi, ele segurando a espada do gigante Golias. Lembrar da batalha, como venceu aquele guerreiro, como Deus estava com ele, a lembrança de que não era a sua força, não era a sua habilidade, mas era a força do Senhor, a confiança que ele tinha em Deus. Deus estava provendo aqui na vida de Davi mais uma oportunidade dele refletir nos seus atos, no que ele estava fazendo. E mais uma vez Davi lança a mão da mentira para obter alguma arma dos sacerdotes. Davi tomou algumas atitudes erradas em sua vida, ele não era perfeito. Mas aqui está uma atitude errada dele. Davi deveria confiar no Senhor e não em sua própria capacidade. Tentou se proteger ou proteger os outros com mentiras. Colocou a vida de outras pessoas em risco. 85 sacerdotes e uma cidade inteira foram destruídas porque Davi foi até Nob mentindo. Devemos refletir, irmãos, a respeito da nossa vida. Mas na frente, Davi, ele vai e reconhece o seu erro. Mas nesse período de fuga de Saul, Davi reflete sobre a sua vida e ele escreve alguns salmos. Davi, nesse período, teve seus erros. Mas uma coisa que nós vemos claramente na vida de Davi é que ele se entregava a Deus. E ele reconhecia os seus erros. E ele reconhecia que Deus
o abençoava. Como nós lemos no início, no Salmo 34, nós lemos afirmando que Davi, ele diz: eu busquei ao Senhor e o Senhor ouviu o meu clamor. No momento de angústia, o Senhor estava com seus ouvidos atentos ao meu clamor. Davi diz: o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e o buscam. E hoje eu e você, nós temos um momento de refletirmos a respeito de como está a nossa vida, como estamos agindo. Será que Deus está se agradando? Como tem sido o meu proceder no dia a dia? Nós temos visto nesses dias que culto não é apenas um momento, não é uma hora, não é um ritual. Culto é a nossa vida. Você tem agradado a Deus? Você tem confiado no Senhor? Você tem descansado no Senhor? Ou você tem confiado em sua própria capacidade? Irmãos, é nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós vemos que o Senhor é a nossa provisão. Nós vemos que o Senhor é a nossa proteção. E Ele nos faz, Ele nos leva a refletir da maneira que estamos caminhando junto com Ele. Somos desafiados a confiar em Deus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tempestades da vida. Somos desafiados a confiar em Deus, mesmo nos momentos quando não entendemos nada, quando sofremos, quando não enxergamos a luz no fim do túnel, mesmo quando há dor, quando há lágrimas e quando há sofrimento. Deus pode usar situações improváveis para nos sustentar, para nos proteger e para renovar as nossas forças, nos levando a refletir sobre o tipo de cristianismo que eu e você temos vivido. Quero desafiar você a parar nesse momento, a refletir sobre a sua vida. Se você tem dedicado tempo ao Senhor, se você tem se agradado o coração de Deus, como tem sido o seu proceder? Receba a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do seu Santo Espírito estejam com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.